Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Pagãos pela Terra 2020. O tema desse ano é Diálogos de Pluralidade e Treinamento Mágico. Fiquem atentos às lives que vão acontecer no dia 5 de dezembro e para mais informações vocês encontram aqui na nossa página mesmo. Bom, meu nome é Maíra Andrade, eu também sou conhecida como Bran, e o tema que eu escolhi para falar esse ano é bruxaria descomplicada, né? Formas de praticar e equilibrar isso no dia a dia. Eu sou iniciada do Semente Ancestral, faço parte desde 2012. Minha trajetória dentro da bruxaria e o paganismo é um pouquinho maior que isso. E desde então, muitas pessoas que eu conheci e conheço vieram conversar comigo sobre muitas coisas e até inclusive pedir algumas orientações. Com base nisso, eu desenvolvi algumas reflexões que eu gostaria de trazer aqui para vocês. As formas de praticar bruxaria, por exemplo. A gente tem livros, tem vídeos e referências, né, sobre a bruxaria que não necessariamente correspondem à realidade. E vocês podem notar isso se vocês chegarem para qualquer pessoa leiga e falarem assim: eu sou bruxa. A pessoa fala assim: nossa, mas você tem varinha? Mas você usa vassoura? E entre outras perguntas do tipo. E isso acontece porque a bruxaria ela é plural, então é muito difícil a gente conseguir unificar toda ela em uma estrutura, mas as que a gente mais vê são extremamente complexas. E muitas pessoas que estão no início do caminho não conseguem nem saber por onde elas devem começar. Então a minha ideia é trazer algumas reflexões para vocês em relação a isso, né? Como ser bruxo no dia a dia. Isso é uma coisa muito básica. Se você está no começo da sua caminhada, eu diria para você o seguinte: é importante você estudar e ter mais conhecimento sobre tudo. Quanto mais conhecimento você tem, mais fácil é para você entender como as coisas funcionam e também para você entender sinais e recados dos deuses, né? Eu acho que isso é ali o mínimo, é você conseguir construir um conhecimento e para você saber o que você está fazendo também. Então isso é extremamente importante. Mas o que você precisa então para ser bruxo? Bom, primeiro comece estudando, comece buscando mais informações, como funcionam grupos, como funcionam as tradições, né, as diversas vertentes que existem dentro do paganismo. Eu acho isso extremamente importante. E a partir do momento que você começar a se identificar com algo, o ponto em que você vai começar a delinear suas práticas. E por que eu vejo isso de uma forma descomplicada? Pelo seguinte, se a gente pegar livros, filmes e tudo mais, é colocado de uma forma como se você, para ser bruxo, você precisasse de muitos instrumentos, muitas coisas. E não necessariamente é assim. Com o tempo você vai adquirindo muitas coisas, eu acho que isso é fato. Eu acho que qualquer pessoa aí que esteja vendo esse vídeo e tem uma caminhada um pouco mais longa dentro da bruxaria e do paganismo sabe do que eu estou falando. A gente vai adquirindo coisas com o tempo. É meio difícil ser minimalista, possível, mas difícil. E então, né, a ideia que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a bruxaria ela está com a gente no dia a dia, ela faz parte, não é aquilo que a gente veste e aquilo que a gente faz. Então, eu vejo muitas pessoas que chegam assim para mim: mas eu perdi a lua, né? E agora, como é que eu faço? Vou ter que esperar a próxima, né? Às vezes por uma coisa simples, né? Tem coisas que não dá, mas tem coisas que são simples. E eu vejo que as pessoas manifestam preocupações assim muito técnicas, enquanto a bruxaria ela não se trata só disso, ela se trata do sentir também, né? Do sentir, de tomar iniciativa, de fazer, é muito aquilo que está dentro da gente. Então todas as nossas práticas, nossas conexões com os deuses, elas vêm de dentro, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para se ter em mente. Então, eu gostaria assim de trazer essa reflexão
E também colocar um ponto, que aí é uma opinião minha, tá? Não necessariamente corresponde à visão do grupo e nem à visão dos membros do Semente Ancestral. Mas eu vejo que de início tudo é muito assim, muito festa, né? Então, tudo é bruxinha e tudo é imagem de bruxinha, tudo isso e aquilo, que é muito legal, eu gosto bastante. Mas, com o tempo, você vai adquirindo uma maturidade espiritual e você vai deixando um pouco essa questão mais aparente e vai se focando mais naquilo que você precisa fazer. E como que você vai equilibrar isso? Bom, se você faz parte de um grupo, como é meu caso, você precisa buscar colocar todas as suas tarefas e todas as suas obrigações em dia e de acordo com aquilo que é estabelecido na sua vida, né? Mas se você é solitário, você tem um pouco mais de liberdade nesse aspecto. Só que também, por outro lado, você precisa entender que se você só estuda, você só busca conhecimento e não pratica, você é um estudioso de bruxaria e não necessariamente um bruxo. Então, esse é um ponto a ser levado em consideração. Então, as pessoas que geralmente estão no início, elas têm uma certa dificuldade de começar a praticar, ou porque se sentem meio estranhas, né, fazendo umas invocações e tudo mais, ou porque elas sentem que elas não têm os instrumentos necessários, porque falta um átame, porque falta um caldeirão, entre outras coisas. A grande verdade é que a Lua sempre fala é que, né, a gente tem que ser capaz de fazer um ritual no deserto, ou seja, sem absolutamente nada. E isso faz sentido porque, na verdade, o poder, né, da bruxaria e da prática e tudo mais está dentro da gente. Então, essas limitações físicas e humanas, elas são isso mesmo, são puramente humanas. Não se deixem limitar por isso. Comecem as práticas de alguma forma e mantenham essas práticas. Se você é solitário, você tem a dificuldade de ter uma organização e uma disciplina em relação a isso. Você está dentro de um coven, você já tem, né, algumas coisas pré-estabelecidas, então você precisa dar conta e manter aquilo que é pré-estabelecido. Então, tem os dois lados, né? E essa questão da maturidade espiritual ela é extremamente importante, porque conforme você vai adquirindo isso, você compreende que as suas práticas elas não precisam ser extremamente elaboradas, elas podem ser algo mais intuitivo. Então, dentro do semente a gente tem o círculo externo, e eu sempre falo para eles, né? Façam seus sabás, seus esbás de uma forma mais intuitiva. Né? Busquem conhecimento para saber os elementos, né? O que significa, por exemplo, para a gente, né, ser o Beltane, o que significa, por exemplo, um festival da fertilidade? Qual que é o intuito do festival da fertilidade? Ok, então as divindades que serão honradas serão essas. Então, o que essas divindades querem trazer para a gente nesse período? Então, é buscar fazer uma relação dessas divindades com o festival em questão, entender qual é a mensagem ali nesse período. Né? E aí sim, buscar fazer algum tipo de trabalho, né? Algum tipo de meditação, conexão, que tenha relação com isso. Então isso é extremamente importante. E conforme você vai adquirindo essa maturidade espiritual, isso vai sendo cada vez mais natural. Não é algo que você vai precisar parar, ficar pensando, ou na hora de você fazer você vai ficar assim, nossa, fiz isso, vou esquecer aquilo, né? Aquela ansiedade, aquela preocupação. Até porque dentro de um ritual, o importante é que a gente se sinta confortável, né? Dentro das nossas práticas em geral, o importante é que a gente se sinta confortável. E pensando nessas questões todas, tem um outro ponto também que é extremamente importante. Diferentemente, por exemplo, da Igreja Católica, né, que tem os padres e tudo mais, ok, nós temos sacerdotisas,
mas dificilmente as pessoas elas vivem só disso dentro da nossa religião, né? Um padre, sim, ele tem a possibilidade de viver só daquilo e, né, ele vive do sacerdócio dele. Pra gente, isso é infinitamente mais difícil. Então, o ponto é como encaixar isso no seu dia a dia. E aí eu entro na questão da maturidade espiritual de novo, que é você compreender que você não é bruxo só no momento em que você faz um ritual, você é bruxo o seu dia inteiro, né? O tempo todo. Então, nas suas pequenas ações, nas suas pequenas conexões, naquele caminho que você faz para chegar no trabalho enquanto você conversa com os deuses, aquilo também é uma prática, também é uma forma de conexão. Então, vejam que assim, é muito simples você praticar a bruxaria se você pensar por essa perspectiva, né? A bruxaria não é só quando você faz um ritual, quando você está, no caso de quem tem um coven, que é quando você está com os membros do seu coven, ela vai muito além disso. Na verdade, se você acha que é isso, né, então é um problema, porque isso acaba sendo superficial. Ela precisa fazer parte do seu dia a dia em todos os momentos, tá? E pra gente alinhar isso com a nossa vida pessoal é muito mais difícil. Então, eu vejo também que cada um sabe de si, das suas prioridades, das suas metas, mas também precisa alinhar o espiritual com elas. Às vezes, é necessário que você tenha a consciência de que é preciso se dedicar mais ao espiritual, e às vezes é momento de você se dedicar mais a outra área, por exemplo, saúde, profissional, mas isso não quer dizer que você vá anular as outras áreas, muito pelo contrário. Então, é sempre a questão da busca pelo equilíbrio. Isso é muito importante. Você compreender que existe momento para tudo na vida. Dentro de uma religiosidade, a gente, né, pelo menos é o que eu quero e eu acredito que eu continuarei o resto da minha vida, né, praticando essa religiosidade e, né, seguindo em frente. Um dia com meu coven e tudo mais, né, porque eu sou da via sacerdotal, então um dia terei meu coven e assim vai, né. Eu vejo que se esse é meu objetivo, então eu preciso encaixar a bruxaria dentro dos meus outros contextos da vida, tanto profissional, quanto afetivo, quanto a minha saúde também, porque eu preciso estar com a saúde em dia, porque senão é difícil fazer um ritual, né? Exige muito do nosso corpo energético. Se você não cuida da sua saúde, dificilmente você vai conseguir fazer um ritual de qualidade, já que utiliza bastante da nossa energia vital. Então, é um ponto que eu trago para vocês. Da questão de acessórios, né, instrumentos mágicos e tudo mais, eu diria que não se limitem a isso. É claro que é muito legal você ter um átomo, você ter uma varinha, entre outros instrumentos, mas não se limitem a isso, não deixem de praticar por falta disso. Isso são coisas que podem ser adquiridas com o tempo. Na questão da vida pessoal, tenha um equilíbrio. Tem dias que são dias de responsabilidade espiritual, mas tem dias que né, dedicação ao trabalho, dedicação à família, dedicação à sua saúde, e é necessário ter essa percepção. E até por a gente ter essa visão, é exatamente por isso que a gente deve conseguir equilibrar muito bem as coisas. Porque a nossa vida espiritual, ela se reflete na vida pessoal e vice-versa. Então, se na vida pessoal você está completamente desorganizado, com todas as coisas pendentes, em todos os aspectos, né? Sei lá, contas para pagar e o trabalho que está completamente desorganizado, afetivo, entre outras coisas, né? A saúde que está péssima por falta de cuidado, isso reflete na sua vida espiritual. Então, pense sobre isso, como que está a sua vida pessoal? Porque isso vai falar muito sobre a sua vida espiritual também. Então não adianta você ter, né, um altar maravilhoso,
Você colocar todos os seus rituais em dia, elaborar vários rituais, se a sua vida pessoal está completamente desorganizada. Então isso é uma questão de equilíbrio também, né? Precisa pensar sobre essas questões. E por que então bruxaria descomplicada se a gente tem que pensar sobre isso tudo? Porque aí entra novamente a questão da maturidade espiritual. Quando você compreende que isso faz parte do seu dia a dia, você não vai perder tempo pensando sobre todas essas questões. Você simplesmente vai fazer, vai entender que aqui não tá legal, preciso dar uma ajeitada, né? Preciso organizar isso na minha vida. O espiritual tá em falta, então preciso começar a me disciplinar mais em relação ao espiritual. E assim vai, né? A ideia desse vídeo é trazer essas reflexões de que vocês não precisam de muitas coisas para começar a praticar, mas vocês precisam começar a praticar. Colocar isso de uma forma natural no seu dia a dia, através de meditações, conexões, rituais, que sejam esbás, sabás e por aí vai. Precisam trazer equilíbrio para a vida, entender que quando você escolhe esse caminho, ele não é a única coisa que você vai fazer na sua vida. Então você também precisa alinhar os demais pontos, né? Profissional, afetivo, saúde, etc., como eu falei, né? Então eu vejo que, como eu falei no início, né? Esses livros, filmes e tudo mais, muitas vezes eles retratam a bruxaria de uma forma assim muito mais complexa, né? E você precisa de muitas coisas e extremamente ritualístico, naquele dia, naquele horário, naquela lua. Claro, eu não estou desmerecendo a importância desses elementos, claro que não. Mas a gente não precisa ficar dependente de tudo isso. Às vezes isso pode ser uma forma de autossabotagem também, né? Ficar dependente de várias coisas e não iniciar algo por conta dessa dependência. Então é outro ponto da reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. No mais, a bruxaria, ela sim, ela é para ser estudada, mas principalmente ser vivenciada. Não faz sentido você só estudar a bruxaria. Você precisa vivenciar no seu dia a dia, em todas as coisas que acontecem. E os deuses, eles se manifestam, né? Então eles se manifestam através de sinais diários, que se você se você se propõe a enxergar esses sinais, muitas mensagens vêm, muitas bênçãos, lições também, claro, né? E com tudo isso os aprendizados. Então, eu vejo de uma forma assim, muito mais simplificada, sabe? Sem todas essas pompas, essas coisas todas que são colocadas. E é claro que é muito legal, mas não é estritamente necessário. E eu quis trazer esse tema porque eu vejo que muitas pessoas se prendem nisso, né? Elas se prendem em detalhes básicos, né? Detalhes assim básicos de ritualística. Ah, mas eu começo no sentido horário, no sentido anti-horário. Ah, mas eu faço invocação de quadrante ou de deuses primeiro. Então, essas, né, muitas vezes insegurança, claro, muitas vezes podem ser uma autossabotagem também, né? Uma forma de se colocar uma limitação. É uma reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, porque eu vejo a bruxaria de uma forma extremamente descomplicada. É claro que é muito legal toda a ritualística e tudo mais, mas assim, não é plenamente necessário. E dá pra praticar no dia a dia de uma forma muito mais simples, muito mais natural. Ela não pode ser um fardo, não pode ser algo que você fala assim, nossa, hoje eu tenho ritual, eu tenho que chegar e fazer, porque senão... Não, tem que ser natural. Tudo tem que ser natural. E esse equilíbrio é importante. Ele só vem quando você começa a buscar a sua maturidade espiritual. Entender que nem sempre você precisa ficar, né, estampando o que você é, o que você vai fazer, o que você... Lógico, né, se colocar, não precisa, no sentido
político principalmente, a gente precisa se colocar como a gente é, né? Somos pagãos, somos bruxos, isso é importante, mas o equilíbrio dessas coisas também é bem importante. Saber quando e como é muito importante. Bom, na verdade, esse vídeo é para ser mesmo essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Que muitas pessoas que já vieram conversar comigo sobre essas questões, essas limitações, essa dificuldade de colocar a bruxaria dentro do dia a dia, porque elas viam de uma forma completamente separada, né? E ao longo desse tempo eu fui tendo essas reflexões e queria compartilhar ela com vocês mesmo. Espero que essas reflexões façam vocês pensarem, né, sobre a forma que vocês praticam, sobre como está a vida de vocês e como a bruxaria está na vida de vocês também, né? Se ela é presente, se ela só aparece em momentos de rituais, né? Se ela se manifesta todos os dias, o tempo todo. Isso é importante vocês pensarem. É isso, e obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijo para vocês e assistam os demais vídeos que tem conteúdos bem legais.